Saudações, bastiões! Quarta-feira, já está todo mundo pensando, não sei o quê, amanhã já é dia de. É véspera de sexta. É. Mas tem trabalho, tem muita coisa. Este que vos fala, Arnaldo Vergueiro, seu amigo aqui, seu bastião, na luta eterna por um amanhã melhor para todos nós. E hoje nós falaremos de algo muito interessante a respeito da continuidade. É uma continuação do que nós falamos ontem. Ontem nós falamos em endividamento, tivemos uma conversa inicial sobre endividamento. E hoje, em si, nós vamos entrar para falar sobre educação financeira. A educação financeira, eu vou dizer que ela hoje é um divisor de águas para a sociedade, como um todo. Porque se você tiver uma economia recuperada, ela gera capacidade para que a sociedade possa, inclusive, escolher melhor os nossos governantes. Pode falar assim, pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. Pega um país forte em relação à economia, vê se os políticos não têm obrigação de se organizar melhor. Vamos lá e analisa se o político lá eles aceitam qualquer coisa. Pega os países de primeiro mundo. Aí você vai falar, não, mas no país de primeiro mundo, a escola é melhor. Pois é. E com educação financeira, você melhora a economia do país e você consegue proporcionar para os seus uma educação melhor. É outro assunto que as pessoas devem começar a se reunir e analisar com muita calma na hora de começar a ver como um todo a educação financeira. E aí eu vos pergunto, o que é a educação financeira? O que vocês enxergam como educação financeira? Comentem aqui embaixo. Eu entendo que a educação financeira seja isso, isso, isso. Vai aí, comenta aí. Vou responder a um por um. E aí vem a pergunta. Você sabe exatamente o que é educação financeira? Eu já vou começar te dizendo o que não é. A educação financeira, ela não é uma planilha colorida, nem um vídeo motivacional de um coach. Não. A educação financeira, ela se torna uma escolha de vida. É um novo posicionamento em relação a o que fazer. Lembra que em vídeos passados eu falei com vocês, quando eu falei de governantes, que eu falei a arte do dizer não? Educação financeira é você, inclusive, quando eu digo você, eu estou falando de você que é um bastião, é um administrador de família, é um provedor de família, e a arte de você saber dizer não para sua família quando, de repente, apenas quer. Ah, eu quero um celular novo. Quanto custa? Não é quanto vale, é quanto custa. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. E aí, a ideia de você ter uma educação financeira é justamente o conceito de você não, em momento algum, você não depender dos bancos no momento em que você precise lançar mão de um dinheiro. Eu tenho meu fundo de reserva, eu tenho meu investimento de curto prazo, eu tenho meu investimento de médio prazo, eu tenho meu investimento de longo prazo. E o curto prazo você vai usar para quê? Curto prazo você pode usar ali para um caráter emergencial. Os investimentos de médio prazo você pode utilizar para aquisição de alguns projetos. Vamos botar, eu quero comprar um carro para o meu filho. Eu pego uma grana, eu vou juntando uma graninha aqui. Eu faço um consórcio. Isso é uma boa proposta. Mas eu vou e coloco esse dinheiro, de repente, num fundo imobiliário. Eu vou botando um dinheirinho lá todo mês. Quando ele completa 13 anos, aí eu vou lá todo mês, vou botando um dinheirinho. 5 anos depois, eu vou ter muito mais grana do que eu teria no consórcio. Isso eu posso te garantir. Até mesmo porque o consórcio cobra taxa de administração. E investimento de longo prazo é o reforço da tua aposentadoria. Porque você, quando se aposenta, de um modo geral, se você é um funcionário público, você tem um cargo público, você vai embora para casa e leva ali os moldes do teu vencimento. Se você tem um emprego público, você trabalha no governo, mas você não deixa de ser um seletista. Não, mas nós temos
os fundos que estão ali para repor as perdas salariais da aposentadoria, não investe, não. Não guarda dinheiro, não, para você saber o que é isso lá na frente. E aí, nós começamos a entender como isso funciona na prática, e aí a primeira pergunta é: quais são os primeiros passos para isso? Como é que a gente vai começar a entender? Nós temos que começar a parar de pensar que é normal ter uma vida de endividado. Não, isso aí é normal, gente. Olha, são as histórias que eu escuto que eu falo, meu Deus. Uma delas é, gente, vamos viver, porque a gente morre e fica tudo para ir. Pois é, tem gente que está vivendo e não morre, e quando não fica com as dívidas, e quando morre, algumas dívidas ainda passam para o espólio. Pois é. Então a situação não é bem essa. E aí nós precisamos aprender a entender ali uma coisa que a contabilidade nos ensina com muita facilidade, que é o ativo passivo. Tá, o que eu tenho de receita, o que eu tenho de despesa? Eu tenho que gastar exatamente igual? A despesa e a receita têm que bater? Não, a receita tem que sobrar, que é para você poder investir, para você poder, inclusive, garantir um futuro melhor para os seus. E aí, a ideia de você olhar e entender uma coisa que isso nós temos muito forte contra todos nós hoje, que é a questão do consumo emocional. Porque sabe quando é que você consome alguma coisa? Você já parou para observar como os anúncios, como as propagandas, nas propagandas todos são felizes? Gente, eu estou lembrando, minha época de garoto, nós víamos anúncio de cigarro. Cara, era surf, windsurf, asa delta, jet ski, só pessoas lindas, mulheres lindas, e o cara aparecia fazendo ali o consumo de um cigarro, deixando bem claro para você: consuma esse cigarro e você será feliz como essas pessoas. E as pessoas viam isso de forma instintiva. Isso era instintivo. E aí você precisa saber dizer não para esse consumo emocional. Porque você compra uma coisa em duas situações. Primeira, necessidade. Na necessidade, você vai sair igual um louco atrás desse produto. E outra coisa, no desejo. Na hora que você deseja uma coisa, você faz com que aquilo apareça. Tanto que, eu não sei se vocês já observaram, inclusive nas redes sociais, você tem duas maneiras de raciocinar a respeito das redes sociais quando você fala de propaganda. A primeira é, como uma televisão, o produto fica passando ali na tua frente. Ó, tô aqui, hein? Ou o produto para você toda hora. Oi, ó, quando você pensar em mim, eu tô aqui, tá bom? Tá. Isso é Facebook, Instagram. Quando você fala em Google, você tem uma pré-necessidade. Você vai procurar pelo produto na internet. E uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas falando: caramba, eu comentei com alguém que eu estava interessado em comprar alguma coisa e aí apareceu o anúncio para mim no Google. Eu já escutei alguns loucos falarem na internet que eles fazem uso do microfone do nosso telefone. Não sei, não acredito muito nisso, não. Mas a ideia de eu quero um produto e eu vou procurar o produto. E aí, quando você procura por esse produto, meu amigo, a chuva de anúncios por aquele produto atrás de você vai ser uma coisa absurda. Então, a gente precisa aprender a dizer não para esse consumo emocional. Em relação a tudo. Tem coisa que você não precisa. Você não vai comprar, você não precisa. E aí você precisa fazer a conta básica da contabilidade. Quanto entra? É o ativo. Quanto sai? É o passivo. E aí, qual é o custo? Como é que está essa situação? Analisar onde você está gastando bem o seu dinheiro. Onde você está gastando mal o seu dinheiro. Quando você gasta mal esse dinheiro, ele vai para onde? Qual é o retorno que esse dinheiro mal gasto repassa para você? E aí é que está. De onde ele vai voltar? Tá bom, dinheiro agora só volta no mês que vem.
e eu gastei errado aqui com uma coisa que não era para eu gastar. Está entendendo? Seja mais cauteloso em relação à compra de supérfluo. Não só para você, como para sua família. Papo do aprender a dizer não. A gente precisa ter uma meta. Olha só. Mas essa meta, ela vai ser muito mais fácil de se organizar se ela for por meio da família. O chefe da família precisa sentar. Cara, pega esse vídeo, repassa esse vídeo para sua família assistir. Ó, tem um cara aqui falando sobre educação financeira. Eu queria que vocês assistissem. E aí as pessoas vão assistir o vídeo. Momento propício, a gente pode bater um papo sobre a situação. Pô, o problema da minha família é esse aqui. Tá, quanto é que você tem de renda? O que que é isso? O que que é aquilo? E aí nós vamos analisar como a coisa realmente funciona. E aí tem um detalhe que, assim, as pessoas não param para observar, e aí vem a primeira ideia do que realmente começa a fazer uma diferença. E aí é o seguinte: é a verdade que ninguém quer te contar. E aí eu começo a fazer um questionamento. Gente, às vezes eu falo assim, olhando para os lados, eu procurando usar algumas palavras mais tranquilas para se entender, porque o assunto educação financeira é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito difícil da gente, inclusive, conseguir repassar isso para as pessoas, porque na atual sociedade todo mundo se ofende por tudo. Mas a dor do endividamento ninguém sente por você. Isso aí, na hora de estar endividado, o nome que vai para o cadastro de inadimplente é o teu. E aí, se você não controla o teu dinheiro, você acha que alguém vai controlar para você? As pessoas querem mais que você consuma. É isso que eles querem. No Brasil, a ideia do quem é que te endivida? Saca aquele papo do primeiro eu quebro as tuas pernas, para depois eu te dou um par de muletas ou te dou uma cadeira de rodas. Tem um detalhe aí que as pessoas às vezes não olham, que é o seguinte: te oferecem uma série de condições de financiamentos que o cara ganha um salário de 5.000, aí de cartão de crédito ele tem 50. O que é isso? Isso é um convite a você se endividar. Quando os caras te oferecem um crédito muito superior a uma situação que você não tem a capacidade de suprir, isso é um convite para aquilo que nós falamos ontem, que é o nosso querido endividamento, né? Então a gente precisa o seguinte: não, peraí, banco, reduz aqui o meu limite. Eu tenho 6 cartões. Não, não, não preciso de 6 cartões. Eu vou manter 3. Um vai ficar guardado para uma emergência, os outros 2 vou usar no rotativo, permitindo até 30%, 40% estourando da minha renda, para que eu possa ter controle dessa situação. Porque o grande problema é o seguinte: hoje, por conta de você não ter mais o que nós tínhamos, que era o dinheiro na mão, como diz a música de Paulinho da Viola, que dinheiro na mão é vendaval. E aí, a ideia do você não ter este controle, como é que fica? Vai se endividando, vai se endividando. Aí começa a pagar o mínimo. Aí entra naquela linha do que a gente estava falando ontem. Quando você vê, já foi. Então, a educação financeira é você ter o controle da situação. Não são os bancos que vão determinar o que você vai fazer por conta de um crédito que eles liberaram para você e que você, por alguma dificuldade, alguma fraqueza, de repente, até para não passar por uma situação vexatória, você vai lançar mão do uso desse cartão. De repente, você quer impressionar alguém e você vai comprar alguma coisa que possivelmente esteja fora da sua capacidade financeira. E aí, bola de neve. E aí a ideia de você, eu preciso de um cartão de crédito. Não, você não precisa. Eu preciso de um cheque especial. Não, você não precisa. Você precisa de 3 coisas: consciência, coragem e ação. De não, vou me limitar à utilização dentro daquilo que está realmente nas minhas posses. Se eu ganho 5.000, para que eu vou ter um cartão de 20, gente?
É como se eu tivesse a oportunidade de fazer uma besteira por um clique. Ó, eu tenho um botão aqui e nesse botão aqui, se eu apertar, eu vou explodir uma ilha em lugar X. Aí toda hora eu olho para aquele botão. Ó, se eu quiser, eu faço uso. Porque tem uma coisa que as pessoas não entendem. Propriedade é aquilo que você tem e que você pode se dispor quando você quiser. Propriedade. Cartão de crédito não é propriedade e cheque especial. São direitos. Olha, eu posso lançar mão ou não. Eu tenho um carro. Eu posso lançar mão do meu carro ou não? Não. O carro é meu, é meu. Vai chegar ali o imposto. Eu tenho que pagar o IPVA. Eu posso chegar e dizer, não, não vou pagar o IPVA, porque eu não estou lançando mão da utilização do veículo. Não, não posso. Aí a propriedade é minha. Agora, o cartão de crédito, ó, estou lhe dando o cartão aqui. Se o cartão chegar e você quebrar, acabou, você não vai usar. Mas o que é o importante nessa história é a ideia do seguinte: você ter o cartão e saber usar o cartão dentro de uma normalidade. Nós precisamos entender que, a partir de hoje, nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre o quê? Sobre você tomar um novo rumo, você tomar decisões, pulso firme a respeito do que você tem que fazer para você e para a sua família em relação à educação financeira, o que você tem que fazer, como se portar, como dizer não. Ah, pai, eu queria isso assim, assim, assim. E é uma futilidade. Você tem que saber conversar. Eu fico numa situação ruim porque eu não tive, e aí eu tenho que dar para os meus filhos. Não, o que você tem que dar para os seus filhos é maturidade. O que você tem que dar para os seus filhos é consciência de que aquilo tem custo e o custo daquilo ali pode comprometer coisas maiores no futuro. Porque o não pagamento de uma dívida pode prejudicar uma série de coisas. Ou você vai fazer isso, ou você vai continuar esse peão num tabuleiro de xadrez, onde quem movimenta as pedras são os bancos. E aí? Você é um peão. Aí você vai dizer, eu jogo xadrez, eu sei que o peão, quando chega lá do outro lado, o peão pode virar a peça que eu quiser, inclusive a rainha. É normal isso? Você pega o tabuleiro de xadrez, tem 8 peões. São as primeiras pedras as primeiras peças a saírem do tabuleiro. Quantos peões chegam do outro lado e conseguem virar uma outra peça, normalmente uma rainha? Raras, né? Então, aprenda, já que você quer usar essa técnica do peão, então aprenda a ser o peão que chegou no final do tabuleiro e virou uma peça como a rainha, extremamente valiosa. Aprenda a ser. E aí, por meio disso, eu quero que você entenda essa situação. Veja o vídeo, triplo C, comenta, curta, compartilhe. Chame as pessoas para assistir isso aqui. Se você, de repente, tiver sem jeito de conversar com a família, que isso é normal, você não ter ali uma certa segurança de falar sobre finanças. Olha, eu, na condição de educador financeiro, eu vejo isso com frequência. Das pessoas não terem condições de conversar com os seus familiares quando o navio está começando a afundar. As despesas estão começando a se tornar dívidas. E aí? Se você deixar esse navio afundar, você vai levar com a família toda contigo. Ou é melhor você avisar todo mundo, vamos começar a tomar uma outra postura, senão o navio vai afundar. Não esqueça que o comandante desse barco é você, seja o pai de família ou a mãe de família. Você é responsável por despesas e possíveis dívidas. Comece a pensar. Em breve, nós teremos aqui também, assim como na área de endividamento, na área de educação financeira, nós estaremos lançando livros nas mesmas condições do livro que nós vamos lançar sobre política. O nosso primeiro livro já está pronto. Já estou nas considerações finais, tanto do livro de endividamento, como também do livro de educação financeira. E aí, por meio destas publicações, que serão passadas de 3 formas. Assim como o nosso livro do trabalho de segunda-feira, que nós falamos, que é o quê? Vamos falar sempre de política, dessa sociedade
doente que nós temos hoje. Às terças-feiras, falar de endividamento. Em breve estaremos com uma coleção de livros na área de endividamento. E aí será o seguinte: se você tiver condições, você não tiver condições de comprar o livro, você vai entrar numa página onde você vai se cadastrar e você vai receber o livro de forma gratuita. Tanto o livro sobre política, tanto o livro sobre endividamento, tanto o livro sobre educação financeira. Você vai estar recebendo o livro de forma gratuita. Isso é para quem não tem condição de comprar. A gente entende a situação. Tirando o pessoal que não tiver condição de comprar, e não é por isso que eu não vou permitir que eles não tenham acesso ao livro, tem o pessoal que vai poder ter acesso ao audiobook. Vai estar disponível para venda, ali um e-book que vai ter a disponibilidade do áudio, onde as pessoas vão poder ouvir. Isso vai ser disponibilizado por um determinado valor. E o livro físico, possivelmente, junto ao audiobook, sejam vendidos na Amazon. É bem provável que seja por aí. Mas serão sempre 3 opções de venda. A primeira, 0,800. O pessoal que não tem condição, vai lá e pega o livro. A pessoa que tiver uma condiçãozinha, eu peço, por favor, gente, se você tiver condição, compre. Sabe por quê? Porque parte da renda deste livro vai para uma instituição de caridade que ajude crianças e a outra parte vai para uma instituição de caridade que irá ajudar idosos. Isso tudo estará postado na ocasião que eu começar a disponibilizar por meio de compra do livro. Você comprou o livro, um percentual vai para uma instituição de caridade que cuide de crianças, o outro percentual vai para uma instituição de caridade que ajude idosos. Não tenho interesse em ficar rico, não. E eu tive uma ideia aqui agora, e é uma ideia que eu pretendo utilizar não só para os livros vendidos sobre política ou endividamento, também será para os livros que nós teremos na área de educação financeira. Um valor vai para orfanato, um valor vai para asilo. E parte deste valor proporcional aos dois irá para instituições que cuidem dos nossos animais. Aqui no Rio existem algumas organizações sérias que eles passam muito aperto para conseguir alimento para esses animais também. Eu não tenho a menor intenção, eu não tenho a menor ideia de ficar rico com venda de livro, não, gente. A minha ideia é esclarecer a situação para as pessoas. Então, por meio deste canal, o livro estará disponível, entendeu? Nessas modalidades de venda, e peço a vocês que me ajudem. Como eu tenho um grande amigo, Alfredinho, ele sempre diz: me ajuda! Alfredinho, um abraço. Sei que ele está sempre nos vendo. E aí, ajude o nosso canal, ajuda nessa proposta aí, gente, porque vai estar disponível no site, que o site também já está próximo de sair, a página de busca ali dos dados para a pessoa conseguir o livro de forma gratuita, de forma paga, vai estar tudo lá no site, tá? Nós vamos deixar o endereço eletrônico disponível. E aí, gente, a ideia é: nos ajudem a poder ajudar os outros. Se eu tivesse interesse em ganhar dinheiro, eu não iria disponibilizar o livro de forma gratuita, que é o primeiro passo que nós temos lá. Se vocês confiarem em mim, assim como eu confio em vocês, em dedicar a vocês um trabalho que dá, que, como dizia o Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer, realmente dá muito trabalho. E aí eu peço a vocês, nos ajudem a poder ajudar os outros. Vamos parar de depender do governo e vamos começar a nos ajudar. Eu estou me propondo a fazer isso, começando a falar de educação financeira, endividamento, falar de empreendedorismo, de economia, falar de investimento. Sou profissional na área, sou reconhecido por conta de diploma que tenho na área. Estou aqui me doando para que vocês possam se doar com, primeiramente, o tempo de vocês. E depois disso, gostando do trabalho, é uma leitura fácil, uma leitura tranquila, entende? Vamos dar continuidade a isso. Poder ajudar um orfanato, um asilo, uma instituição que cuide dos nossos animaizinhos vai ser de grande valia, não tenha dúvida disso. Ok, gente?
Esse foi o primeiro bate-papo sobre educação financeira. Vamos começar a nos policiar, hein? Estou aqui, como sempre, para finalizar, vou deixar o nosso telefone de contato, que é o 21 976 999 387. Não atendo ligação. Me chama no Zap e a gente conversa. 21 976 999 387. Gente, muito obrigado. Valeu o bate-papo e estamos numa nova era no nosso canal aqui. Ok? Um beijo, gente. Quarta-feira que vem, mais papo sobre educação financeira. Amanhã vamos falar sobre empreendedorismo. É isso aí. Amanhã a gente vai começar a pensar no que nós vamos fazer. Esse bate-papo vai ser toda semana. E na semana seguinte a gente vai continuar o que foi falado na semana anterior, a gente vai aprimorando esse papo. Ok, gente? Um beijo. Tchau. Até amanhã.